Atos capítulo 5. Estaremos lendo do versículo 38 e o versículo 39. Como vamos falar de obra, quando o pastor me falou da temática, a gente sabe que vocês estão tendo uma temática geral sobre Atos 1:8, mas também não vai sair da temática porque, como hoje foi o dia aqui do lançamento da pedra fundamental, eu queria trazer essa palavra explanatória para os irmãos. Atos 5, 38 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: agora vos digo, dai de mão a estes homens, digam comigo bem forte toda a igreja, e deixa-os. Isso, porque se este conselho ou esta obra é de Deus, se este conselho, esta obra é de homens, se desfará. Verso 39. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Amém? Queridos, eu vou falar sobre quando o movimento vem de Deus. Diga bem forte comigo. Quando o movimento vem de Deus. Eu faço sempre assim para que você memorize o tema, para que você participe. Eu usei a palavra movimento porque, na verdade, essa é a dialética do texto que Lucas aqui está esboçando em Atos capítulo 5. Então eu vou falar sobre isso, quando o movimento é de Deus. A Assembleia de Deus, ela é uma igreja de movimento. Inclusive, a nossa temática é movimento pentecostal. Mas eu quero dizer a todos que dentro do campo da física, o que nós chamamos de mecânica, ela fala sobre o movimento dos corpos. E eu não estou aqui para falar da física, eu estou aqui para pregar o evangelho. Mas eu estou apenas pontuando aqui que, na verdade, por exemplo, tudo em nosso planeta está em movimento. E quando nós atentamos para esse lado dentro da física, ela fala desse movimento retilíneo, que é reto, mas também fala do movimento circular. Um exemplo bem claro, que às vezes quando você está em uma escada volante, se você estiver em um degrau, você logo vai perceber que você está parado, mas a escada ela está em movimento. Mas ali o seu corpo está parado, mas a pessoa que está no segundo degrau, ela está em movimento. Aí você percebe que isso leva você a estar em um movimento diferente. Mas eu quero dizer que há movimentos positivos e há movimentos negativos. Nós somos uma igreja que gostamos de movimento, de glória a Deus, de aleluia, de levantar a mão, de bater palma. Isso é muito bom. Mas tudo que tem exagero não presta. É bom quando tem o equilíbrio, ok? É quando tem o equilíbrio. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. A chuva, ela é uma bênção de Deus, sim ou não? A Bíblia diz em Mateus 5:45, o Senhor, ele faz a chuva vir sobre todos. Mas imagine 40 dias de chuva como no dilúvio. Então não presta. Ok? O vento é importante. Se você souber controlar o vento, ele vai servir para a embarcação. Mas quando se fala de um tufão, de um furacão, o vento já não, nesse particular, já não é bom. Sentir uma brisa é muito bom. Sentir um vento adequado é muito bom. Mas se ele vier com 180 por hora, o vento é bom? Não. Então nós não somos contra movimento. Há quem pense que nós podemos ser contrário ao movimento, ao agir de Deus, de maneira nenhuma. Todo movimento que está dentro e adequado na palavra de Deus, ele é muito importante. Mas existem movimentos que nós não comungamos com ele, como, por exemplo, um movimento confissão positiva, pastor Zé Soares. A pessoa diz assim, eu vou parar, eu vou pensar, há um poder dentro de mim, eu vou decretar e isso vai acontecer. Esse movimento nós não acreditamos. Primeiro, porque o poder não está em você. Não há nada em nós que possa gerar a criação de alguma coisa. O poder vem de Deus. A Bíblia diz assim, tudo é possível ao que
mas não é no crer em você, é no crer em Deus. Marcos 11, 22 diz assim: tendes fé em Deus, não é fé na fé. Eu não posso ter fé na minha fé, eu não posso ter fé na minha crença, eu tenho que ter fé no Deus que eu sirvo. Salmo 56, 11 diz: no Senhor Deus ponho a minha confiança e não temerei o que me possa fazer o homem. Há muitas igrejas que pregam a fé na fé e a confissão positiva ou a dita confissão oriental holística. Eu sou bom, há uma energia dentro de mim, há uma áurea dentro de mim, eu tenho uma presença gloriosa. Isso não existe. Isaías 64 diz que a nossa justiça é como o quê? Trapo de imundícia. Romanos 3, 23, todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. Então, olhe para cá. Primeira coisa, dentro de você não há nada bom. Só há algo bom quando você se torna uma nova criatura pelo poder de Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Por exemplo, um outro movimento que nós não concordamos, o movimento da prosperidade. Pastor Zéu, o Senhor é contra Deus prosperar? Não. Se vocês analisarem Deuteronômio capítulo 8, Deus disse assim: eu vou colocar vocês dentro de uma terra onde lá tem ferro, onde lá tem fontes, onde lá tem riqueza, e é uma cidade fortificada, casas bonitas. Mas ele diz: vocês não construíram, vocês não edificaram, vocês não plantaram, eu vou dar, porque é promessa que eu fiz para Abraão. Não porque vocês prestam. Deus não dá coisa porque você presta, ele dá porque ele é bom, porque ele ama, porque ele cuida. Então não pense você que Deus vai te dar alguma coisa, você diz assim: ah, pastor, somos contra Deus prosperar. Não, Deus não quer que nenhum de nós vivamos na miséria. Inclusive, se você ler Mateus 6, 25, em diante, Jesus diz assim: olha, o vosso Pai, ele cuida de vocês, ele cuida. Ele diz assim: olhem para os pássaros, olhem para os lírios, olhem, Deus cuida disso. Quanto mais de vocês, que valem mais que os pássaros e os lírios. Agora, eu não posso usar o evangelho para barganhar com Deus e dizer: Deus vai me enricar, Deus vai me prosperar, eu vou dar porque ele vai me dar. Esse movimento nós não concordamos. Mas tem um outro movimento que também nós não concordamos, nós não comungamos. É o movimento cair no poder, cair no riso, cair no grito, rugir como leão, ficar louco no púlpito, rodopiar que nem peão, sem saber o que está fazendo. Que movimento é esse? Esse movimento tem base bíblica? Aí alguém diz assim: não, pastor, deixa extravasar. Deus, quando pega, ele faz como quer. Não é bem assim. Todo movimento é à luz da palavra. Atos 2, 4. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, assentados. De repente veio do céu um som como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Quem disse que o povo estava doido foram os de fora, porque o de fora não sabe o que é poder de Deus, não sabe o que é o Espírito Santo, não sabe o que é glória. Mas os de dentro estavam glorificando a Deus em línguas e estavam cheios do poder de Deus. Quem glorifica a Deus, diga amém. Então, prestem bem atenção. Qual é o movimento, pastor Ziel? Quando o movimento é de Deus, há duas coisas que eu quero caracterizar antes de entrar no texto. Primeiro, já foi citado aqui Mateus 16, 18. Olha, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Prestem bem atenção. Qual é a prova de que um movimento é de Deus? Será se é apenas a instabilidade dele? Não, porque nós temos movimento que, na verdade, já tem tempos, milênios e que estão aí, mas não são de Deus. Eu poderia citar igrejas históricas, que elas existem há muito tempo, até mais do que a Assembleia de Deus, que tem 100 e tantos anos, do que a nossa igreja. Mas o fato de ter durabilidade não quer dizer que é de Deus. Quando Jesus olha e diz assim: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai ficar aqui na terra batalhando contra o pecado, contra os demônios, contra os ataques, contra todos os poderes das trevas, e ela vai continuar de pé, porque Jesus está na frente dela, e as portas não prevalecerão contra ela. Mas aí tem uma outra coisa para caracterizar uma igreja que tem um movimento sadio. Efésios capítulo 1, versículo 20. Aí o apóstolo São Paulo escreve assim: edificados, ouçam bem,
edificados nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, no qual Jesus Cristo é a pedra de esquina. Às vezes eu gosto só dessa frase de Mateus: as portas do inferno não prevalecerão, a igreja vai vencer, ela tem poder. Mas aí Paulo também completa o que Jesus disse: olha, mas tu só vence se tu estiver na doutrina de Jesus Cristo, que é a base. Ok? Prestem bem atenção que tem muitos movimentos exagerados: bota unção, derrama um óleo, cerca a cidade, bate pé, grita daqui, estende a mão, manda-o embora, chama Beuzebu, chama. Isso não funciona. O que funciona é tu ter doutrina, o que funciona é tu ter Bíblia, o que funciona é tu ter palavra na vida. Quem tem palavra na vida, o diabo não entra, amém? Só quem trouxe a Bíblia. Levante aí sua Bíblia, levante aí sua Bíblia. Sabe como é que Paulo chama ela em Efésios 6? Ele chama a espada do Espírito, é um ablativo. E sabe o que é que Jesus fez com ela, lá em Mateus 4? Ele citou 3 vezes: Satanás, está escrito, Satanás, está escrito, Satanás, está escrito. Vai embora, porque quem tem Bíblia, o diabo não vence. Só quem tem Bíblia aí, diga glória a Deus. Só quem tem Bíblia, só quem tem Bíblia, glória a Deus. Mas eu quero que você olhe para a irmã que está ao seu lado, e o irmão que está ao seu lado, e diga assim: tu pode levantar a mão, diga para ele aí, tu pode levantar a mão. Então me ajude a pregar, diga para ele: tu pode levantar a mão, tu pode dar glória a Deus, tu pode pular, tu pode até tremer corpo, mas só presta se o movimento for na Bíblia. Porque se for na Bíblia, não tem loucura. Se for na Bíblia, você faz com a consciência limpa, em nome de Jesus. Agora vamos ao texto. Irmãos, o texto que eu li, ele é um pouco longo. É o capítulo 5. Você tem do capítulo 1 até o verso 16, a história que envolve Ananias e Safira. Eu não vou falar deles. E do versículo 17 em diante, quando você vai ler até o verso 36, você tem aí claramente, até o verso 33, quando você observa, até o 42, você tem a história da igreja perseguida. Mas, pastor Zé, por que o senhor vai falar desse movimento? Aqui nós vamos começar uma coisa, prestem bem atenção. A Bíblia mostra para nós que quando termina a história de Ananias, entra logo esta frase bíblica. Olha o verso, você que tem a sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque eu vou pregar com a Bíblia. E eu quero que vocês me acompanhem. Vocês que conhecem meu método sabem que eu faço assim. Verso 17. Observem bem, pastor Zé Soares, quando Lucas termina de falar a história de Ananias e Safira, parece que ele sai de um assunto e envolve outro. Porque não era para ele ter feito isso aqui. Ele corta a história do Ananias e já vai para um assunto que não tem nada a ver. Fala da morte de um casal que não quis dar uma oferta correta. E aí ele diz assim, olha, aí ele diz, os discípulos foram presos. Olha o verso 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Prestem bem atenção que Lucas começa mostrando aqui para nós que a igreja, os 2 homens da igreja, chamado Pedro e João, eram referências. Vocês sabem do capítulo 4. Esses homens passaram a ser uma referência de representação para a igreja. E aqui nesse momento, a Bíblia diz que se levanta o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, que eram da seita. Essa palavra seita aí, que você pode ver no próprio texto, hairesis, é a palavra grega. Aqui ela está falando, na verdade, de um grupo, mas o grupo aqui é político, não é religioso. Também pode ser aplicado ao grupo religioso, mas hairesis aqui está falando de um grupo político que se levanta contra a igreja. Um grupo composto pelos principais, aqueles que já haviam sido sacerdotes, um grupo composto pelo sumo sacerdote, pelo capitão do templo e pelo sinédrio, que nós também podemos chamar de senado. Esses grupos se reúnem e eles se levantam contra a igreja. Mas a primeira coisa que eles fazem é atacar a liderança. Porque Jesus diz, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Porque o pastor é o líder que Deus coloca à frente da obra. Então prestem bem atenção que eles se levantam e eles pegam os 2 homens de Deus e prendem os 2 homens de Deus. Mas por que eles vão prender os 2 homens de Deus? Se eles não estavam matando, se eles não estavam roubando, se eles não estavam adulterando, se eles não estavam cometendo sublevação, se eles não estavam cometendo homicídio, por que eles prendem os 2 homens de Deus?
Aí o Lucas é bem direto, ele diz assim, eles vão prender, digam comigo bem forte, por quê? Não, só quem está no culto, por quê? Estavam cheios de inveja. A inveja é uma coisa do diabo, irmão. E eu vou dizer, além da inveja ser uma coisa do diabo, ela está na política, ela está na igreja, ela está na rua, ela está na praça, ela está no hospital, ela está na faculdade, ela está em todo lugar. Em todo lugar tem invejoso do cão do inferno, em todo lugar tem invejoso. Todo lugar. Vou logo dizer a verdade para vocês aqui. Ok? Às vezes uma irmã canta bem, a outra tem inveja dela. O outro prega bem, o outro fica com inveja. Aí amanhã já começa. O irmão diz assim, a mensagem foi boa, mas se ele tivesse colocado mais um ponto da hermenêutica ali, se tivesse nadinha, só inveja pura. A irmã diz, ela cantou bem, mas se ela tivesse feito aquele falsete, tem negócio de falsete, é inveja. Olha, quem não tem inveja, na hora que a pessoa diz, a irmã cantou bem, glória a Deus, ela cantou bem. E se ela não cantou, aí você ainda diz assim, Deus te use, irmã, da outra vez. É assim, mas quem é cheio de Deus não tem inveja. Só quem é vacinado aí contra a inveja, diga glória a Deus. Mas a Bíblia diz que eles pegaram os 2 homens de Deus, Pedro e João, olha aí, estavam cheios de inveja. Agora prestem bem atenção uma coisa. Essa inveja aí, que o termo original é zelo, é uma palavra que tem 2 aspectos, o positivo e o negativo. Zelo pode ser um fervor, pode ser um arder, pode ser um cuidado. Mas zelo no aspecto negativo é a inveja. Zelo aqui no aspecto negativo é divisão, é facção. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem arrebanhar a gente. Aí ele fica na igreja, fala mal da igreja, fala mal da liderança, fala mal de todo mundo. Por que ele não vai abrir uma igreja? Porque ele não consegue gente. Mas ele quer a inveja só para estar atacando e para estar desfazendo dos outros. Pegaram os 2 homens de Deus com inveja e prenderam eles, colocaram eles na cadeia, em uma prisão pública. Mas os homens de Deus, por que eles tinham inveja deles? A inveja é porque por onde Pedro passava, mas João, acontecia curas, milagres, maravilhas, libertação, poder de Deus. E olhem bem para cá, meus irmãos, para vocês entenderem uma coisa. A inveja deles era grande por 2 razões. Uma, porque eles estavam pregando Jesus Cristo, que tinha sido crucificado e ressuscitou. E um partido, olha para cá, um dos partidos que compunha o Sinédrio, digam comigo, era um partido dos saduceus. Os saduceus eram um partido cético, não acreditava em anjo, não acreditava em revelação, não acreditava em profecia, não acreditava em visão, não acreditava em glória, não acreditava em poder. E aí eles viram esse monte de discípulozinho com a ousadia, com a coragem, dizendo, Jesus está vivo, ele ressuscitou, Jesus está vivo. E aí o pessoal se voltou para eles, porque olha para cá, quem é cheio do poder de Deus, não liga para a boca grande, não liga para invejoso. Quanto mais ele trabalha, mais ele cresce, mais Deus abençoa e mais a obra prospera. Porque tem irmão que fica, pastor, é porque é o seguinte, eu vim aqui, eu tenho vontade de fazer a obra, mas a vida da irmã é falar mal de mim. Está cheio do Espírito Santo, não. Quem é cheio do Espírito Santo, irmão, escuta o fuxico, escuta a conversa, mas ele está lá na rua pregando, na praça, na esquina, porque está cheio do poder de Deus. Prenderam os homens de Deus. Prenderam quem? Diga comigo bem forte. Prenderam quem? E quem eram eles? Pedro e João. Vamos lá, quem eram eles? Pegaram os 2 homens de Deus, botaram na cadeia, trancaram a chave, o Sinédrio. Pronto, agora nós acabamos com eles. Aí quando dá fé, meus irmãos, a Bíblia diz claramente que o anjo de Deus foi lá na prisão. Isso aqui é o que é o mais importante. O anjo de Deus foi lá na prisão. E quando ele vai na prisão, ele abre as portas da prisão, tira os 2 homens e diz assim, o lugar de vocês não é aqui. Vão para o templo e preguem a palavra da vida. Só quem pode dizer glória a Deus. Sabe o que eu acho mais interessante? Olhe para cá. Os irmãos que são pentecostais, vamos entender a Bíblia. Por que Deus livrou eles da prisão? Será se Deus livrou eles só para mostrar que tinham poder? Será se Deus livrou ele para quebrar, pastor Eno, um processo legal? Será se Deus faz isso, quebrar um processo legal?
Por que Deus tirou eles da prisão? Se no outro dia eles vão levar taca e vão apanhar. Prestem atenção que o crente pentecostal, às vezes, ele se alegra e não presta atenção nos detalhes. Como é que Deus livra eles da prisão e no outro dia eles vão ser ameaçados, vão apanhar, eles vão levar uma quarentena de chicotada que dentro do judaísmo, alguma delas poderia até matar. Vão ser ameaçados, vão perante as autoridades. Mas por que Deus então mandou um anjo se não livrou eles da taca? Eu quero dizer que às vezes a presença de Jesus não é só para nos livrar de problemas. A presença de Jesus é para dizer que Ele está ali pertinho de você, quer na prova, quer na luta, quer na dor, Ele não te abandona. Quando o anjo abriu as portas e disse assim, vai ao povo e fala a palavra desta vida. Aí eles entenderam, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Aí pronto. E aí quando foi pela manhã, a Bíblia diz claramente, prestem bem atenção uma coisa. Ele diz assim, vai ao templo e pregue a palavra da vida. Observe aqui o primeiro movimento. Qual é o primeiro movimento interessante aqui? O anjo solta e diz assim, vai ao templo e fala, rematar. Teizoe, rematar. A palavra aqui é rema. Rema é a palavra expressa. E quando ele usa essa expressão zoe, é a vida física. Mas por que o anjo olhou para eles e disse assim, vão para o templo e pregue a palavra da vida? Igreja, diga isso comigo. Vão para o templo e pregue a palavra da... Por que o anjo não disse assim, vão para o templo, marque um culto de cura e chama o povo? Por que o anjo não disse assim, vão para o culto e marque um culto no Cai-Cai, porque lá minha glória vai ser grande? Por que ele não disse assim? Por que ele não disse, vão para o culto e marque uma campanha de dinheiro? Por que ele não disse, olhem para cá, Deus gosta de movimento, mas Ele gosta que a igreja viva o movimento dEle, dentro da palavra dEle. Ele diz assim, vão para o templo e preguem a palavra da vida. Olhem para mim aqui. Vocês sabiam que essa palavra rema é a palavra expressa, logos é a palavra ideologizada. Agora, quando ele diz, vão para o templo e preguem a palavra da vida, olhem para cá. Se eu chegar aqui no culto hoje e eu disser para a irmã, esse seu problema está grande. O que é seu problema, santa? Aí a irmã diz assim, meu problema, pastor Aziel, é que o meu sonho é comprar um carro. Eu quero que Jesus abra as portas para mim. Aí eu começo, Senhor Deus, abençoa a tua filha, dá um carro para ela, enche, Pai, ela de glória. Eu pergunto a vocês, o carro vai salvar ela? Não, me ajude a pregar. O carro vai salvar ela? O carro vai dar santidade para ela? O carro vai dar salvação para ela? Então não tem alegria maior. E se eu chegasse aqui e dissesse, a irmã, pastor, eu estou aleijada, eu estou surda, aqui, vem para cá, bota a mão. E se ela curar? Se ela ficar boa, sair? Não, isso é importante. Mas lá em Mateus, quando você lê, Jesus diz assim, filho, perdoados são os teus. Olhem para cá, a palavra da vida não tem carro, a palavra da vida não tem conta bancária, a palavra da vida não tem campanha de prosperidade, a palavra da vida é o evangelho que movimenta a tua vida e te dá salvação em Cristo Jesus. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Vá para o templo e pregue a palavra da vida. Se vocês analisarem Zoe, que é a vida, não bios de biologia, é zoe. Aqui tem dois sentidos. Fala da vida física, mas além da vida física, o cristão tem uma vida maior. Sabe qual é a vida maior? É a vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa, a pandemia entrou aí, fechou a igreja, tirou o pastor que curava povo do púlpito. Cadê os curadores que não curaram ninguém? Sabe o que acontece? A Assembleia de Deus, ela crê que Jesus cura, ela crê que Jesus liberta, mas dos púlpitos dela, a mensagem é Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Vão para o templo e preguem a palavra da vida. Queridos, quando você analisa essa expressão que ele diz, vão para o templo e preguem a palavra da vida. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. João 6,68. Jesus pregou uma mensagem pesada, daquela que nenhum gosta. Ele olhou e disse assim, vocês é o seguinte, só anda atrás de mim para milagre. Nesse dia ele estava zangado.
É atrás de milagre, é atrás de cura, é atrás de pão. Hoje eu não tenho pão, hoje é a minha carne. Quem não comer a minha carne não tem vida. Aí todo mundo ficou zangado, até os discípulos de Jesus fecharam a cara e uns já não andavam com Jesus. Eu estou falando do movimento que é correto. Aí Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus, o povo está zangado aí, porque a tua mensagem foi pesada. Jesus olhou: tu também não quer ir embora com os outros? Aí Pedro abre a boca, está lá em João 6,68. Para que iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Só quem crê que já tem a vida eterna aí, diga glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui esta noite. Tem crente aqui que na casa dele não tem ar-condicionado. Tem crente aqui que nunca andou de Hilux. Tem crente aqui que a vida dele é andar de bicicleta. Tem crente aqui que nunca soube o que é andar num shopping. Mas não se preocupa com isso não, isso é só besteira. Mas tem crente aqui que tem o gozo da vida eterna. O prazer na alma de servir e adorar Jesus. Prestem bem atenção que o anjo diz: vão para o templo e preguem a palavra desta vida. É a vida eterna. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 8, Paulo diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. Então você tem aqui a vida que nos sustenta. Queridos, quando o anjo disse: vão para o templo, preguem a palavra, esse era o movimento que Deus queria. Já imaginou? Palavra no ciclo de oração, palavra na mocidade, palavra no meio dos jovens, palavra na cozinha, palavra no culto, palavra no curso de teologia, palavra no altar, palavra na boca do pastor. Nós estaremos espalhando vida, e vida com abundância, pelo poder da palavra de Deus. O evangelho, ele proporciona para nós uma alegria que o mundo não proporciona, que o carro não proporciona, que a faculdade não dá, meus irmãos. Esse é o movimento que Deus quer na igreja. É o movimento da palavra gerando vida. Mas há uma coisa interessante que nós podemos analisar. O Sinédrio, quando viu esses homens cheios de vida, pregando vida, eles temeram. Por quê? Porque quem matou Jesus e quem condenou foi o Sinédrio. E agora entra em cena esses dois homens cheios de vida. E quem tem vida espalha vida. Quem tem vida tem alegria. Esses dois homens começaram a espalhar vida. A Bíblia diz que a multidão se voltou para eles, de modo que a inveja cresceu. E aqui você tem dois problemas que os judeus vão ficar com medo. A revolta do poder romano contra eles. Segundo, o problema do povo. Porque se eles disseram que Jesus não valia nada, que Jesus não prestava, que Jesus não era Deus, como é que esses dois homens estão curando, estão libertando? Irmão, era tanto poder, pastores, era tanto poder, era tanta glória, que a Bíblia diz que as pessoas pegavam os leitos, as macas e colocavam para Pedro passar. Não era Pedro que fazia, não. Era ele cheio de vida, a vida de Cristo, a vida de Deus. E por onde ele passava, era paralítico sendo curado, era cego enxergando, e a multidão caíram em cima deles e disseram: aqui tem vida. A igreja tem que ter vida. O vocal tem que ter vida. O coral tem que ter vida. A vida de Jesus. Só quem tem vida. Só quem tem vida. Levante a sua mão. Você tem vida. Há pessoas que pensam que eu sou contra o poder de Deus, que eu sou contra a alegria. Não, senhores. Agora, eu também não vou acreditar no irmão que fica só aqui, se rebolando e não faz nada na igreja. Eu não vou acreditar numa irmã que diz que faz um tal de reteté e que não faz nada na igreja. Eu acredito que se você tiver vida, entrou no hospital, lá a pessoa vai sentir. Quem acredita nisso? Quem crê nisso? Entrou na faculdade, é o rapaz, entrou na faculdade, ele entra direitinho, não é assim? Ele entra direitinho, aí pronto. Eu quando estudava lá no Selma, aí o rapaz, toda sexta-feira tinha um jogo de bola, tinha um joguinho de bola. Aí o pessoal dizia: já sabia o que era pastor Zé, hoje tem um jogo. Eu também nunca fui dessa. Eu quero dizer, meu irmão, que eu sou da Assembleia de Deus, pé roxo, eu não jogo bola. Nunca andei com isso. Isso é besteira. Besteira.
Aí eu dizia, rapaz, eu moro em Coroatá, eu tenho que voltar. Aí pronto, ele dizia, olha, mas é o seguinte, no próximo jogo tu tá dentro. Aí eu disse, tá bom, no próximo jogo eu vou estar aí. Aí quando era no próximo jogo, pastor de São, eu tenho um compromisso hoje. Sabe o que foi que aconteceu? Sempre agindo dessa forma, quando foi um dia eu ia passando, um jovem me chamou e disse, pastor, eu quero falar algo com o senhor. Eu olho para o senhor e sinto algo de Deus na sua vida. Eu nunca conversei com o papai, com a mamãe, eu nunca conversei com a vovó, mas eu quero falar isso para o senhor. Eu senti algo de Deus. Agora eu pensei comigo, se eu estivesse lá no meio da quadra, bota para cá, miséria, chuta essa bola para cá, joga para cá. Ele ia acreditar em mim? Me diga, igreja, ele ia acreditar? Me diga, se eu botasse um shortzinho acochadinho, bem acochadinho, vai, chuta, ele ia acreditar? E aí, para vocês terem ideia, eu fui pregar no céu, parece que foi em Cuiabá. E quando eu ia voltando, aí que eu cheguei no aeroporto, eu estava na fila. E de repente, olha, isso tem mais de 15 anos. Aí de repente eu estou aqui na fila, e aí uma pessoa chega, um rapaz alto, forte. Aí ele olha e diz, você é o pastor Aziel? Aí eu disse, sou eu mesmo. Está lembrado de mim? Eu disse, estou não. Lá do Selma, rapaz, aquele jovem que procurou você para ter um conselho com você. Eu disse, rapaz, então preste bem atenção. Quem tem vida, espalha vida. O que tem de irmã que diz que é do ciclo de oração, que diz que é da mocidade, mas no repartimento que ela chega, a fofoca é grande. É fofoca, é fuxico, é contentinha, é besteirinha. Uma irmã que tem Deus na vida, ela só espalha a vida. Quem quer espalhar a vida em Caxias? Só quem quer, diga glória! Obreiros que tem vida, espalha a vida. Tem pregador que chega para mim lá, pastor. Agora, meia semana, um pastor chegou para mim. E aí, pastor Zéu, o que tu achou da mensagem do pastor fulano? Eu já entendendo ele. Ele queria que eu queimasse. Você não achou que teologicamente eu disse, rapaz, o povo quer aquilo, rapaz? Ele pensou que eu ia cortar. Sim, mas ele não pregou nada, ele deu só uns pulos, ele gritou. Eu disse, tem hora que tem que ser assim. Para despertar quem está dormindo, para despertar quem está cochilando. Tem hora que tem que ter um só para fazer essa zoada. Homem de Deus não fala mal de ninguém. Mulher de Deus não espalha desgraça. Homem de Deus só tem boca para abençoar. Levante a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. O Senhor te dá língua erudita e abençoada para transmitir vida. Só quem pode dizer glória a Deus. Espalhando vida, mas aí o sinédrio, com inveja e com medo, prendeu os dois homens. E aí quando é pela manhã, olha como é que Deus faz, olha os movimentos de Deus, eu estou falando movimento. Vão para o templo e preguem o quê? Qual é o primeiro movimento que eles tinham que falar? Vão para o templo e façam o quê? Vamos lá. Vão para o templo e façam o quê? Vocês sabiam, Marshall, um escritor, ele diz que o templo tem dois sentidos. Templo fala do lugar onde Deus está. Templo é o lugar onde o povo se reúne. Então, no templo é para falar de vida. Aqui não é para falar de geografia, aqui não é para falar de filosofia, aqui não é para falar de política, aqui não é para falar de história, aqui não é para falar de química, aqui é para falar de Bíblia, porque o que salva é Bíblia, o que salva é a palavra de Deus. Quem quer fazer essas coisas, vai para a universidade. Sim ou não? Tem pastor que ele fica, queridos, é porque o IBGE... Deixa fazer quem trabalha no IBGE. Prega o evangelho. Não é assim? Tem irmão que entra lá no meu gabinete, lá no nosso campo, tem uma assistência psicológica. Aí a sala do psicólogo fica lá perto da minha. Aí a irmã entra com um problema, entra cheia de luta. Aí ela vem para mim, pastor, estou morrendo, eu estou na luta. Eu digo, vem para cá, minha santa, se ajoelhe, eu vou orar, eu vou expulsar, em nome de Jesus. Está expulsado. Aí pronto, aí eu disse, agora vai bem ali na sala. Aí o psicólogo vem, pastor, é porque essa crise que ela está tendo, psicossomático, isso aí é contigo, meu filho. Agora, comigo aqui é poder, comigo aqui é glória, comigo aqui é unção. Eu não fui chamado para isso, isso aí é para lá. Aqui é glória de Deus. Homem de Deus prega a vida, espalha a vida. Quem tem vida de Deus aí, diga glória a Deus. Muito bem, pegaram eles. Aí alguém chegou. As autoridades, tudo bonito, tudo importante. Vamos buscar os homens. Foram buscar. Passaram pelo portão, viram os guardas, todos ajeitadinhos. Porque olha para cá, eu acho tão lindo, irmão, a Bíblia. É que quando Jesus opera, ele não bagunça. Nós aqui temos essa ideia de que Jesus bagunça. É crente pulando, quebrando banco, quebrando cadeira. Isso não é de Deus, não, irmão. Jesus não opera bagunçando, não. Não é porque eu fiquei, sei lá, eu não vi nada, eu quebrei tudo. Não, senhor, pode prender ele.
Que não é para aprender as coisas. Pô, irmão, se vocês quebrarem, vão pagar. O Espírito Santo não é para quebrar coisas, irmãos. Olha, eu vou dar 2 exemplos na Bíblia. Digam comigo, Jesus. Não, mas diga bem forte. Jesus, quando opera, não bagunça. Quando opera, não bagunça. Vocês se lembram que a Bíblia diz em Atos 2, estavam todos assentados no mesmo? E aqui, quando as autoridades mandaram buscar os 2 homens, eu pergunto, tinha alguma parede quebrada? Tinha algum cadeado quebrado? Tinha alguma corrente quebrada? Os guardas estavam aonde? A noite todinha. Aí, bom dia, doutor, bom dia, abre a porta aí. Os homens estão aí dentro, estão aqui dentro, autoridade. Vigiaram a noite toda, todinha, senhor. Que pagava com a própria vida. Abriram o portão, o que tinha lá? Mas o anjo tirou eles de lá e não quebrou nada. Observe que quando Jesus ressuscita, está lá em João 20, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, o Pedro, que era da doideira, ele corre e entra lá no lugar e não vê nada. Aí o outro entra e observa e vê o lençozinho. Jesus ressuscita, irmão, isso é tão lindo. Ele ressuscita, ele não deixou roupa velha aqui, irmã, que tem preguiça de ajeitar a casa, deixa a roupa velha espalhada por todo lado. Não é assim? Jesus, olha para cá, Jesus ressuscita. Eita, glória a Deus. Quem glorifica a Deus? Jesus ressuscita, porque tem casa de irmã que a gente chega aí, tem prato debaixo da cama que ela comeu uma semana, o prato está lá. A cueca velha do marido, é fralda de menino, tudo dentro do quarto. E ela vem para o círculo de oração, né? Tem que primeiro cuidar da tua casa, ok? Vamos lá, olha para cá, diga comigo, quando Deus opera, não, mas bem forte, quando Deus opera, Ele não bagunça. Aí o João chegou, não foi? Entrou pastor Zé Soares e viu o lençozinho. Olha aqui, Jesus ressuscita, ele se levanta, tira o turbante todinho, ele não deixou faixa espalhada para todo, que era como se estivesse com medo. Ele ressuscita, tira tudinho, aí ele pega o lençolzinho, o lenço se dobra e coloca bem dobradinho. Eita, glória a Deus, num cantinho. Não foi assim? Aí João disse, o homem está vivo. Só por causa do jeito de ajeitar o lenço. Olha para cá, quando Deus opera não tem bagunça não mesmo, essa ideia é nossa agora. Irmão, lá quebrou tudo, lá quebrou tudo, bem que lá foi bagaceira. Não tem isso não. O poder de Deus não é assim não. O movimento que Deus quer é bonito, a irmã glorifica, o irmão glorifica, termina a festa, é gostoso, é falando língua estranha, é glorificando, é uma coisa do céu. Quando as autoridades chegaram, tinha algum portão quebrado? Tinha parede arrombada? Porque isso aí é coisa de gente que está doido, com medo. Está tudo no lugarzinho. E aí as autoridades disseram, que mistério é esse? Os guardas vigiaram. Há um teólogo que diz que as autoridades pensaram que eles pagaram os guardas. Alguém passou correndo e disse, vocês estão atrás dos homens? Eles estão lá no templo, em pé, ensinando o povo a palavra de Deus. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Manda buscar! Aí manda buscar, olha para cá, manda buscar os 2 homens. Aí lá chegam os 2 homens. Sabe que 2 homens cheios do poder de Deus, irmão, cheio de Cristo, não tinha medo de nada, não estava ligando para quem era invejoso, não estava ligando para quem tinha. Porque é o seguinte, quem é doente é aquela pessoa. Você que é saudável em Cristo, você não liga para quem é invejoso, você não liga para quem tenta te atrapalhar. É assim ou não é, irmão? Pronto, eu chego para o irmão, tem dia que o irmão está com a cara ruim para mim, porque a igreja é cheia dessas coisas. Eu disse, Pai do Senhor, mas tem dia que o irmão, Pai do Senhor, pastor Ziel. Eu disse, amém, como é que está o irmão? Estou bem. Aí tem dia que a gente passa, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. É assim ou não é? Aí tem pastor, tem irmão que fala, meu Deus, o que o irmão viu comigo? Eu, antigamente eu era assim. Mas agora quem está doente é ele, não sou eu não. Se ele fizer cara ruim, eu disse, pastor, irmão, meu irmão, como é que está? Tá assim, pois é, Deus te abençoe, cai fora. É assim. Por quê? Porque quem tem vida espalha a vida. Quem tem vida, diga aí para o teu irmão que está ao teu lado, quem tem vida espalha a vida, você tem vida? O que tem na tua vida? O que tem na tua boca? É vida, é vida, é vida. É a vida de Cristo, é a vida de Cristo. É a vida de Cristo. Vamos lá, trouxeram os 2 homens. Eita, irmão, trouxeram os 2 homens. E aí as autoridades, só bichão, irmão. Porque vocês sabem que tem hora que a gente olha e já fica com medo só de estar na frente das autoridades. É assim ou não é? Pronto, quando uma pessoa que não conhece bem o direito, é ele ali que é advogado. Bota uma pessoazinha humilde na frente do juiz, ele fica, doutor, né? Doutor, com medo. Botaram os 2, cheio de Cristo,
cheio de Jesus, cheio do poder de Deus, cheio. Aí eles disseram: nós não falamos para vocês, não encher Jerusalém dessa doutrina. Vocês querem morrer? Aí pronto, ele estava cheio de Deus. Pedro disse: doutor, vou lá dizer bem aqui para o senhor. Fica o senhor certo que o que nós recebemos, o que está dentro de nós, esse é o movimento, irmão. Esse é o movimento do céu. Doutor, está aí, olha. Doutor, isso é lindo, irmão. Olha o que Pedro diz aí no verso 29. Doutor, o que tem dentro de nós, irmão, já pensou? Pedro andou com Jesus, viu ele curar, viu ele ressuscitar Lázaro. A Bíblia diz lá em Atos 10:38, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo. Aí eles: doutor, o senhor pode meter taca, o senhor pode botar inveja, o senhor pode botar macumba, o senhor pode botar o que quiser. Nós jamais deixaremos de obedecer ao Cristo que nós adoramos. Queima dentro de nós a vida dele. Está dentro de nós. Aí eles olhariam: esse aqui é saliente. Com Pedro: esse aqui é saliente. Mata logo ele. Mata ele. Mata. Aí preste minha atenção. No meio disso, aparece um doutor da escola de Hilel, do partido do fariseu, professor de Paulo, homem que era muito culto, mas ele acreditava no sobrenatural. Porque tem muita gente culta que não crê nas coisas de Deus. Sim ou não? Esse Gamaliel era um homem culto demais. Mas ele era tão culto que ele conhecia a história e ele conhecia a teologia. E ele disse assim: gente, deixa esses homens bem aqui um cantinho, vem cá, autoridade. Aí chamou tudinho. Vamos fazer um negócio. Será se nós não estamos combatendo contra Deus? Será se esse movimento não é de Deus? Por que esse homem Gamaliel, do partido dos fariseus, era um partido pequeno, mas era um partido que tinha muita força? Ao contrário dos saduceus, que não criam em nada, os fariseus acreditavam em anjo, em milagre, acreditavam no céu. Mas esse doutor Gamaliel, eu vou dizer até para ti, irmã, tu é formada em letra? Tu é doutora? Pronto, aí você lá na escola dê a sua aulazinha de pedagogia, de letra, de história, de direito. Agora na casa de Deus é o Espírito Santo que manda. É assim ou não é? Esse negócio de vir para a igreja é porque eu me formei, eu tenho um doutorado e a minha mente não cabe isso, mas tu morre. Tu não sabe nem para onde tu vai. Vou te dar um recado aqui. É bom ser como Gamaliel, doutor, mas acreditava no sobrenatural. Vai que nós estamos combatendo contra Deus. E aí ele diz assim: eu vou dar 2 exemplos para vocês na história. Tinha um camarada chamado Teudas. Teudas, ele levantou um movimento dizendo que ia abrir o Rio Jordão. Assim como Josué fez, ele ia fazer sem ninguém tocar o dedo em lama ou em água. Ele reuniu 400 pessoas, fez um movimento, mas Fado, o procurador, mandou abater ele, ele morreu. Na hora que matou ele, o movimento se acabou. Ele disse: eu vou dar outro exemplo. Judas, quando Herodes foi deposto, aí assumiu um novo governador, colocou um imposto pesado, e Judas disse: nós somos de Israel, não aceitamos ninguém governar sobre nós, nós temos que ser cabeça, não vamos pagar imposto. As autoridades foram lá e mataram ele. Só que Gamaliel viu uma diferença. Como é que aqueles discípulos eram tão cheios de vida se o dono deles tinha morrido? Por que o movimento não se acabou com a morte de Jesus? Estão vendo aqui? Olhem para cá. Tem gente que tem carisma. Tem gente que tem voz bonita e arrebanha o povo. Mas não quer dizer que é movimento de Deus. Sim ou não? Tem gente que o ministério, ele quer ser presidente. Ele quer ser presidente, ele se acha. Mas aí quando bota ele na frente, não dá nada. E olhe para cá.
você não pode temer quem racha, quem tira, porque quando é de Deus, fica, e quando não é, se acaba. Tu pode ter o que tu tiver, mas se entrar na rebeldia, não vai. Aí o Gamaliel disse, olhem para os dois, se acabaram, mas esses daqui são diferentes. Como é que o líder deles morreu e eles estão nessa vida? É por isso que crente, irmão, só presta alegre. Crente só presta cheio de vida. Tem irmão que vai falar de Jesus, aí vamos dar glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Parece que o Jesus dele está morto. O Jesus dele está morto. Ele vai falar para uma pessoa, olha, Jesus, tu tem que falar que o teu Jesus é maior do que qualquer macumbeiro, é maior do que qualquer feiticeiro. Tu tem que falar que o teu Jesus é maior do que qualquer Iemanjá. Tu tem que falar que o teu Jesus é maior do que Alá. Tu tem que falar que o teu Jesus é Deus e Ele está vivo, curando e batizando com o Espírito Santo. Eles olharam para Gamaliel, porque, irmãos, combater contra Deus não é brincadeira. Se tu pegar Hebreus 12, 29, a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. E olhem para cá, tem irmão que está preocupado, nós louvamos a Deus pela vida dos políticos, nós temos deputado federal, temos o Gil, temos a Mical, nós temos deputado, mas não são deputados que defendem a igreja coisa nenhuma não, irmão. Os deputados estão aí, Deus abençoe cada um, mas a igreja, antes de existir deputado, ela já existia. Quando o império matava a igreja já era igreja. Nós louvamos a Deus. Agora olha para cá, olha o que Gamaliel disse. Se esse movimento é de Deus, oh aleluia, cadê a igreja dos 77 anos que está com vida aqui em Caxias? Vida, adorando a Deus. Se esta obra, diga comigo, bem forte, vamos gritar. Se esta obra, está fraco. Se esta obra for de Deus. É pastor aqui, né? Pastor aqui em Caxias. Também está aqui. Pastor também. É novinho, né? Olha para cá. Tinha algum presidente a ajudar Moisés a sair do Egito? Me diga aí, tinha algum presidente? Tinha algum poder para ajudar Moisés a sair do Egito? Quando é de Deus, irmão, olha para cá. Quando é de Deus, Ele levanta, é lá de dentro da bagaceira, para dizer que não vai dar certo. Foi assim? Olha para cá. Moisés no Egito e Faraó não vai. Faraó, deixa o povo ir adorar, não vai, aqui não tem negócio de adorar. Aqui é comunismo, pronto. Aqui ninguém adora. Mas, rapaz, Deus disse que é para adorar, pronto. Pois não vem não, vai adorar não, pronto. Deus disse, pois vai, Moisés, manda praga, manda piolho, manda. Aí pronto, já imaginou, irmão? Piolho, mosca. Agora imagine o chefão, né? O dia todinho, hein? Quem foi que mandou a mosca para lá? Vamos lá, quem foi que mandou a mosca? A princesona bonita, a princesa, filha do rei, ela ia banhar. Quando dava fé, aí pronto, um sapo pulava em cima da cama dela. Pulava em cima. Ai, meu Deus, papai, chama Moisés. É assim que Deus faz. Não é assim? Só príncipezão bonito, só autoridade, só chefe de estado. Quando amanheceu um dia, pastor Zé Soares, tudo cheio de tumor. Tudo cheio de tumor, a cara já cheia de tumor. Aí chegava, Faraó, tá demais. Pronto. Um dia eles não aguentaram. Fizeram um conselho e chamaram o Faraó. Êxodo capítulo 10, versículo 7. Todas as autoridades, Faraó, tu não sabes que o Egito está acabado? E que esse Moisés é uma peste? Manda logo esse povo ir embora daqui, porque nós queremos ter paz. Porque o Egito está acabado. Quem se acabou não foi o povo de Deus.
Quem se acabou foi o Egito. O povo de Deus, cadê a igreja? O povo de Deus atravessou cantando e glorificando ao Senhor. Se é de Deus, diga comigo, se é de Deus, anda. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Esse projeto que o senhor sentiu é de Deus? Pois vai andar. Se é de Deus, pode ficar tranquilo que vai andar. Se é de Deus, vai andar. Se é de Deus, vai andar. O senhor tem fé nisso? O senhor tem fé nisso? Se é de Deus, anda. Quem tem fé não precisa se preocupar, é só mostrar o projeto, deixar o povo ver, e aí vocês vão ver que Deus vai mandar recursos, que a obra é dele. Chamaram os apóstolos, e aí disseram assim: é o seguinte, nós vamos dar uma pisa em vocês. Era pisa, meus irmãos. É isso que é movimento. Eles não ficaram lá. Em nome de Jesus, eu não aceito essa pisa. Eu decreto aqui agora. Não é assim? A confissão positiva. Eu acho até bonito. Eu acho até... tem hora que eu digo, Jesus é muita fé que esse povo tem, assim, desse jeito, né? Tem irmã que bate no chão e aí uma autoridade que até eu acredito que Deus... Rapaz, aí é muita autoridade. Olharam para ele, nós vamos dar uma surra em vocês. Açoite em vocês, e não falem mais nesse nome de Jesus. Irmão, a Bíblia não diz, mas enquanto eles estavam metendo a taca nos homens de Deus, eu acredito que Pedro e João se lembraram de Mateus 5,11. Regozijai-vos quando mentindo disserem todo mal contra vós, e vos açoitarem. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Se esta obra é de Deus, ela vai. E olhem para cá, irmãos. Quantos descasos, quantas maldades, quantas atrocidades que Nero fez, quantas atrocidades que imperadores fizeram. E a igreja está bem aqui. É como diz aquele hino da cantora Eliane. É o mundo se curvando e a igreja de pé. O que mais? De pé. A igreja não pode atacar, pode fazer o que quiser, pode surgir China, pode surgir comunismo, pode surgir o diabo. A igreja é projeto de Deus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pode dizer glória a Deus? E eu finalizo aqui dizendo 3 coisas. Fique de pé comigo nessa oportunidade. Fique de pé comigo. Diga comigo, quando o movimento é de Deus, se prioriza a verdadeira vida. Siga de oração, priorize a vida. Mocidade, fale da vida. Deixe o povo de Deus da igreja ter vida. Vida não é carro, vida não é dinheiro, vida não é status, vida é Cristo em nós. Deixa ele entrar e deixa a alegria de Cristo invadir a tua vida. O movimento que Deus quer, diga comigo, é que nós priorizemos a experiência com Ele. Olha, Pedro tinha experiência com Jesus, os apóstolos, é por isso que eles estavam sempre em movimento. E em último lugar, diga comigo, quem tem o verdadeiro movimento está firme. Eita, glória a Deus. Às vezes tem irmão que pula aqui, às vezes tem irmão que faz uma zoada aqui, mas na hora que tem qualquer coisinha, eu vou mudar para Madureira. É assim ou não é? Tem qualquer coisinha, eu vou mudar para a Universal, não tem nada a ver com as outras igrejas. Agora, irmão, tu nasceu aqui, fica no teu lugar, fica na tua casa. O filho pródigo saiu, mas ele teve que voltar, foi para a casa do pai, porque na casa do pai é que tem banquete. Olha para cá que tem banquete de todo jeito. Basta você ter fé, pegar o garfo espiritual, meter na panela e glorificar a Deus. Mas fica na casa. Se é de Deus, prospera. Se é de Deus, prospera. Se é de Deus, prospera. Eu quero nessa oportunidade perguntar se tem alguém que deseja fazer parte desse movimento. O movimento da vida. A vida. Pastor, e os crentes que morreram no Covid? Morreram não. Morreram não. João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele, não entra em condenação, mas passou. Não morreram não, mudaram só de endereço.
Só mudaram de endereço. Você pensa que Covid matou crente, está enganado. Lucas 16. E morreu Lázaro, e vieram os anjos e levaram ele para o seio de Abraão. É assim que Deus faz. Eu quero convidar você que deseja fazer parte desse movimento